Bom, então, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a Yara, então, por ter aceitado o convite para estar participando desse encontro científico. O nosso tema de hoje vai ser, como vocês puderam ver no convite, expressões da destrutividade, um enfoque psicodinâmico. A gente vem trabalhando nos nossos encontros científicos, resgatando os temas das nossas jornadas do IEP Serra aqui, que começou lá em 2001. Então, nessa jornada de 20 anos, esse semestre, né, com 20 anos do IEP, uma das nossas propostas foi poder resgatar os temas da nossa jornada. E esse tema da nossa jornada, ele foi em 2009. Então, 12 anos depois, né, voltamos com esse tema e com a nossa convidada Yara, que vai um pouquinho nos falar sobre isso. Então, para quem não conhece, a Yara Vila é psicóloga com formação psicanalítica na SPPA e é docente e supervisora do IEP. Então, eu vou passar a palavra para a Yara e depois a gente vai ter um tempinho também para poder conversar. A palavra é contigo, Yara. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Bom, expressões da destrutividade, um enfoque psicodinâmico, foi o tema da jornada do IEP Serra em 2009. Eu agradeço o convite que me foi feito pelo Departamento Científico com o objetivo da gente repensar esse assunto. Eu vou iniciar com uma associação automática que eu fiz sobre o tema, seguida de uma revisão do significado de algumas palavras. Depois eu apresento um breve enfoque histórico e um enfoque psicodinâmico, com algumas reflexões finais para estimular a nossa discussão. Eu vou compartilhar uma parte do meu trabalho para a gente poder acompanhar melhor daqui a pouco. Inicialmente eu vou falar o que me ocorreu. Quando comentamos sobre o tema destrutividade, alguns elementos são comumente referidos, como de onde ela se origina, fonte, a quem ela se dirige, objeto, com que propósito, meta, e qual a sua intensidade, a força ou a pressão. Portanto, parafraseamos Freud, que afirmou que as pulsões possuem 4 elementos: a fonte, a pressão ou força, a finalidade ou meta e o objeto, e que têm diferentes formas de expressão. Quanto às expressões da destrutividade, elas podem ser ativas ou passivas e ocorrer de forma direta ou indireta. Matar é uma constatação da forma ativa e direta, mas o não cuidar, até deixar morrer, é uma expressão passiva, atuada muitas vezes de forma indireta. Toneto escreveu na jornada de 2009 que a destrutividade pode ser melhor identificada quando manifesta de forma mais explícita do que silenciosa, discreta. Entendo que também se torna mais evidente quando contextualizada histórica, geográfica ou temporalmente distante do observador. Por exemplo, as grandes guerras ou as perseguições e discriminações raciais contra os negros na época da escravatura, ou o genocídio dos povos nativos americanos pelos colonizadores europeus, ou dos não-arianos puros com a solução final proposta por Hitler, ou mesmo a destruição do planeta. Eu vou agora compartilhar com vocês um enfoque semântico. Estão vendo a tela? Sim? Em geral, os estudos sobre destrutividade nem sempre discriminam o significado semântico de algumas palavras, a saber, destrutividade, destruição, agressividade, agressão, violência. Destrutividade é a qualidade daquilo que é destrutivo, que tem a propriedade de destruir. Destruição é a ação ou resultado de destruir, demolir, extinção absoluta, exterminação, cessação da existência, matar, arrasar. Agressividade é a hostilidade permanente, tendência a atacar. Agressão é a ação ou efeito de agredir, de hostilizar, tendência autodestrutiva ou direcionada contra outrem. Violência é o ato ou efeito de agir com o ímpeto de agredir, ato de crueldade, de perversidade, de sujeição de alguém por opressão e ou força, tirania.
Isso do dicionário. Agora eu vou compartilhar com vocês um breve enfoque histórico no sentido de comparar as manchetes jornalísticas do ano de 2009, o ano da jornada, que o tema foi destrutividade, e o ano que nós estamos, 2021. Então, observem como as notícias se equiparam. Em 2009, tiroteio em escola alemã mata 17 pessoas. 2021, jovem assassina 3 crianças e 2 adultos em escola no município brasileiro de Saudade, Santa Catarina. 2009, traficantes derrubam helicóptero em confrontos no Rio. 2021, chacina na favela de Jacarezinho deixa 29 mortos e 2 pessoas baleadas. 2009, atentado terrorista do grupo radical islâmico Boko Haram deixa 780 vítimas em ataque armado na Nigéria. 2021, atentado terrorista no aeroporto de Cabul deixa 170 afegãos e 13 militares americanos mortos, pelo menos 200 feridos. 2009, a OMS declara o surto da gripe A como a primeira pandemia do século XXI e do terceiro milênio. 2021, crise sanitária nos hospitais do Amazonas por conta da falta de cilindros de oxigênio para pacientes em plena pandemia de Covid-19. 2009, sudeste da Austrália, registra 46,4 graus, temperatura mais alta da história. 2021, IPCC e ONU, todas as regiões do globo já são afetadas por eventos extremos como ondas de calor, chuvas fortes, secas e ciclones tropicais provocadas pelo aquecimento global. 2009, o psicopata austríaco Josef Fritzl é condenado à prisão perpétua por manter 24 anos a filha refém em um porão e ter 7 filhos com ela, incinerando o cadáver de um deles que morreu cerca de 3 dias após o parto. 2021, com a pandemia, denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes crescem 80% dos casos e ocorrem dentro de casa. A maioria envolve pessoas da família. Portanto, se considerarmos apenas as manchetes de 2009 como uma retrospectiva, parece que ocorre no passado e pertence àquela época. Na verdade, ao olharmos as notícias de 2021, percebemos que pouco mudaram e que sim, a destrutividade segue nos afetando. As ações cruéis, diretas ou indiretas, explícitas ou veladas, apontam para a destruição física e ou psíquica, como, por exemplo, vítimas domésticas ou globais e a paulatina destruição do nosso planeta. Podemos observar que, assim como não tiveram tantas mudanças na manifestação da destrutividade de 2009 para cá, tampouco houve desde que temos notícias delas entre os primeiros hominídeos. O excepcional recorte dos últimos 13 mil anos da civilização, realizado pelo pensador Jared Diamond, seu premiado livro Armas, Germes e Aço, confirma esta tese. Resumidamente, ele conclui que tendemos a não nos preocupar e nem nos desenvolver como espécie a partir do que não nos atinge direta ou instantaneamente. Escreveu que, ao longo da história, uma população dominou a outra fundamentalmente através de 3 recursos: os militares, armas, as doenças, germes, e os tecnológicos, em especial com a criação do aço. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o historiador brasileiro Nilo Odalia, em sua obra O que é Violência, aponta que nossos ancestrais sobreviveram pela força física e pela criação de equipamentos de domínio da natureza. Assim, concebe a violência como uma característica natural e de autodefesa. Entretanto, destaca que, na medida em que o homem se desenvolve e passa a viver em sociedades complexas, a violência perde a característica natural de autodefesa e é convertida em instrumento de organização coletiva. Cita como exemplo a tradição greco-romana, onde o sistema de diferenciação entre cidadãos institucionalizou a violência e privilegiou grupos pequenos em detrimento da maioria marginalizada.
Cita também a Idade Média como período em que a estrutura social vigente era mantida através de atos cruéis, como decapitações por meio de guilhotinas, enforcamentos e torturas, com o objetivo de reprimir e intimidar a partir da destruição da liberdade criativa e do senso crítico entre grupos sociais marginalizados. Para o autor, a reação social ou pessoal à violência do outro, via de regra, autoriza respostas igualmente violentas. O domínio é combatido com dominação e a crueldade com vingança. Penso que tais reações violentas são muitas vezes respaldadas por discursos defensivos, ora reativos, ora projetivos, ou seja, para intimidar ou para conter a natureza má, entre aspas, que é do outro, agimos desta forma. Além disso, a reação passiva à maldade, que ignora ou a esquece, não só permite a repetição da violência, como ela mesma pode ser uma forma de agressão. Questiono: a indiferença à destrutividade poderia ser resultado da sensação de não ser ou de não se sentir atingido de forma imediata ou direta por tais manifestações? E tal comportamento poderia ser também de cunho defensivo, no sentido de proteger-se do impacto do traumático? Este breve enfoque histórico ratifica a ideia de que as manifestações da destrutividade, declaradas ou não, reforçam a ideia do funcionamento grupal da humanidade. A destrutividade inerente à existência humana nunca foi considerada um problema mundial que demandasse uma solução global, afirmou Diamond em sua explanação proferida no Fronteiras do Pensamento desse ano. Agora eu vou passar para o enfoque psicodinâmico, para a gente compreender um pouco, com poucos autores, algum entendimento psicanalítico a respeito da destrutividade. A denominação e a compreensão psicanalítica sobre o termo destrutividade e agressividade também merecem atenção, porque alguns autores as consideram indiscriminadamente. Outros a diferenciam conceitualmente. Alguns, por exemplo, consideram inatas, outros apenas fruto da interação com o meio. Não há um consenso em psicanálise sobre se há ou não uma pulsão agressiva, destrutiva ou de morte no homem. Freud, por exemplo, desde 1920, acreditou na dualidade pulsional inata, a pulsão de vida, Eros, e a pulsão de morte, Thanatos. Para ele, ambas estão ligadas em proporções variáveis, fusionadas uma à outra e necessárias para a sobrevivência da espécie humana. A luta pela sobrevivência é fruto da fusão dessas duas pulsões. E a desfusão delas resulta no triunfo da pulsão de morte sobre a de vida. Para o autor, a crescente frustração da pulsão de vida, que demanda ser plenamente satisfeita, constatada com o princípio da realidade, traz como reação a destrutividade. Essa desfusão, progressiva e acentuada, é revelada através da compulsão à repetição, do incesto e da busca de um gozo incessante e irrestrito. Apesar de Freud usar os termos destrutividade e agressividade como sinônimos, em alguns momentos entendia que a meta da pulsão mortífera é a destruição. Klein concordou que existe a pulsão de morte ou destrutiva constitucionalmente, com variações de intensidade, e que é expressa por meio da inveja, do ódio ou do sadismo. Em resumo, tanto a teoria freudiana quanto a kleiniana destaca a força pulsional inata e os movimentos intrapsíquicos decorrentes, e não considera diretamente a importância do ambiente como determinante nos estágios iniciais do desenvolvimento. Já a concepção de Winnicott diverge de Freud e de Klein nesse sentido. Para esse autor, a agressividade é inerente à natureza humana, inata, mas não no sentido pulsional ou biológico, no sentido de estar vivo. Portanto, a agressividade não tem uma raiz ou significado único.
Winnicott compreendeu que existe um potencial agressivo e não destrutivo que tem o intuito de sobreviver, expresso inicialmente pela motilidade e pela busca da alimentação. Ele sugere, inclusive, que seria mais adequado denominar esse ímpeto para sobreviver de espontaneidade, em vez de agressividade. Para o Winnicott, inicialmente o bebê sente o mundo como extensão de si, sem a percepção do objeto como parte da realidade externa. Ele primeiro se relaciona com o objeto depositário de suas projeções, dentro da sua área de controle onipotente. O objeto subjetivo é destruído na fantasia, mas ao sobreviver, passa a existir objetivamente, tornando-se total. Sobreviver significa ele não retalhar, não mudar de atitude, não abandonar, não sucumbir e não se tornar indiferente às demandas do bebê. Ou seja, ser um objeto suficientemente bom, nas palavras de Winnicott. A partir daí, ocorre a distinção do eu e do não eu e a integração de cada um deles. Consequentemente, a intenção agressiva pode ocorrer, bem como a capacidade de se importar, de restaurar, de reparar, de considerar e empatizar apenas depois dessa integração. Assim, a agressividade se torna um potencial criativo e permitirá o desenvolvimento de um verdadeiro self, com capacidade para brincar, amar e trabalhar. Mas, se ao contrário, o objeto não sobreviver, ou seja, se não for capaz de exercer a função de reconhecer, aceitar e integrar essa manifestação espontânea da agressividade do bebê de maneira contínua e consistente, irá interromper a continuidade do ser. As manifestações espontâneas do bebê serão rechaçadas e se tornarão um potencial destrutivo. Nesse caso, o ambiente promove o desenvolvimento do falso self, e a raiva e a destrutividade irão imperar. A ação contra o outro ou contra si é igualmente violenta e tem as mesmas raízes para Winnicott. Prevalece a incapacidade de defender-se e a introversão se instala de forma patológica e podem levar ao retraimento, que é a agressividade passiva, numa explosão de destrutividade. A vida instintiva fica inibida e impossibilita o descansar, o brincar, o amar, o aliar-se e o concentrar-se. O Sion, outro autor, utilizando-se do referencial winnicottiano, sem perder de vista a metapsicologia de Freud, acredita que são as respostas do objeto às moções pulsionais do sujeito que nortearão o desenvolvimento desse último. Dessa forma, entende que a destrutividade nas organizações não neuróticas, por exemplo, é decorrente de uma relação precoce com um objeto que não sobreviveu, resultando num sofrimento narcísico identitário, onde o ego se mantém em estado traumático, com a permanente sensação de desamparo e, por isso, com a vida pulsional cruelmente ávida e insaciável. Para este autor, a mãe, que é o objeto, além da capacidade de deixar afetar-se pela agressividade do bebê, deveria manter sua capacidade criativa, sempre em busca de dar sentido ao que vivencia, da mesma forma que um terapeuta enquanto atende seus pacientes nessas condições. Já Bill afirmou que, diante de frustrações, a mente humana pode tolerá-las ou evitá-las. Essa capacidade de suportar a frustração depende das demandas pulsionais do bebê, tanto quanto a capacidade da mãe de captar, acolher e conter, e nomear as percepções intuitivas que terá sobre as vivências de seu filho, que é o reverie, no estado de sonho, de intuição. Ou seja, se a mãe for capaz de dar sentido a tais experiências sensoriais primitivas e caóticas, que ele chama de elementos beta, maciçamente projetados sobre a sua mente, poderá integrar as sensações provenientes dos órgãos dos sentidos com as emoções e os devolver em forma de elementos simbolizados, nomeados. São os elementos alfa. Assim, a sua função alfa abrirá caminho para os pensamentos oníricos, produção de sonhos, memória e funções do intelecto do filho,
A capacidade para pensar permitirá o controle e a transformação da violência do impulso. Mas, se ao contrário, a mãe não conseguir conter e representar tais elementos, a intolerância à frustração será crescente e o decorrente ódio ultrapassará a capacidade de ego do bebê. Desta maneira, conclui Bill, a destrutividade do eu e do outro reinará e a mente buscará alívio das angústias não metabolizadas ou insuficientemente metabolizadas através de violenta evacuação, seja por meio de defesas como a identificação projetiva maciça, ou através de descargas como a agitação, a atuação ou a somatização. Agora eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões que eu gostaria que vocês pudessem pensar comigo para a gente, a partir disso, desse estímulo, poder abrir para a nossa discussão. A psicanálise e suas teorias a respeito dos fenômenos mentais, como os abordados acima, é apenas um dos olhares possíveis que miram o complexo caleidoscópio de causas e destinos da vida pulsional ou mesmo das relações intersubjetivas. Ciências como a sociologia, a antropologia, a neurologia ou a filosofia são complementares e olham para a mesma direção, sobre outros vértices, em busca da compreensão da filogênese e da ontogênese do desenvolvimento humano. Por exemplo, Hannah Arendt, filósofa alemã, ao escrever sobre o julgamento de Adolf Eichmann, o responsável pela logística da deportação de judeus para os campos de concentração alemães, questionou-se sobre quais motivos levariam um indivíduo comum cometer monstruosidades como crimes de guerra. Segundo avaliações psiquiátricas, o exame do réu como indivíduo nada indicava qualquer distúrbio mental, tampouco prévias condutas antissemitas. Ademais, ao longo do julgamento, Eichmann afirmou ser inocente, porque de fato nunca matara alguém diretamente, apenas executava ordens vindas de seus superiores do exército, como qualquer bom burocrata em busca de ascensão profissional. Arendt concluiu que o mal estava na absoluta incapacidade de pensar e na submissão cega à ordem hierárquica superior. Não havia no réu o diálogo interno, no sentido socrático ou de Platão, que expressasse a contrariedade, o conflito de ideias. Afirmou a autora que na ideologia não há o pensamento crítico, nem espaço para dúvidas ou detalhes, mas generalizações, clichês e frases pré-fabricadas. Ela sustentou que havia a primazia do agir sobre a contemplação, da descarga, acting, sobre o pensamento, ou do processo primário sobre o secundário, como entende a psicanálise. Segundo Hannah Arendt, e coincidindo com o que Bion propõe, a banalidade do mal é alicerçada na destruição da capacidade de pensar e na tendência em não assumir a responsabilidade por seus atos. Portanto, projetivamente, né? Assim, creio que é possível pensar que o indivíduo, e por extensão a sociedade, com o senso crítico, a ética e a intersubjetividade precárias ou inexistentes, podem sucumbir a manifestações destrutivas, tanto pessoais quanto globais, tais como a desigualdade social ou a destruição do planeta, como as manchetes que eu citei. Não há uma só explicação para as manifestações da destrutividade. A proposta da psicanálise, ao refletir sobre o impensável, buscar significar e fazer conexões possíveis, não tem a pretensão de predizer se o futuro da humanidade será redentor ou implacavelmente destruidor.
O que parece ter se confirmado ao longo da nossa existência é que a força pulsional presente na ambiguidade das relações, o conflito entre o amor e o ódio, entre o interesse pelo eu e pelo outro, sempre nos acompanhou e assim seguirá. Entretanto, constatamos que a união e a colaboração grupal foram e são decisivas, capazes de fazer nossa espécie sobrepujar as adversidades e sobreviver. Essa ideia é confirmada pelo biólogo Diamond, que entende que a experiência trágica que o mundo está tendo com Covid-19 pode ter sido paradoxalmente boa, se entendermos que este foi o primeiro problema mundial que demandou uma solução global na história do homem. Contudo, ele alerta sobre a destrutividade silenciosa, aquela que parece não nos atingir instantânea ou diretamente, ou pelo menos as que sentimos assim. São, por exemplo, as manifestações de destruição que atingem o planeta, os menos favorecidos socialmente e às vezes distantes de nós geograficamente, reiterando a violência explícita ou implícita nas manchetes de jornais que eu exemplifiquei. Diamond afirma que o futuro dependerá de todos nós e sentencia: se não reconhecermos que o esgotamento de recursos, a desigualdade e a pobreza no mundo são um problema global, não conseguiremos desenvolver a tempo uma solução mundial. Falou isso na última conferência do Fronteiras do Pensamento desse ano. Portanto, penso que cabe à psicanálise e às demais ciências que buscam entender fenômenos mentais complexos, como a destrutividade, seguir pensando sobre o tema de forma ampla e conjunta. Muito obrigada. Obrigada, Yara. Que tu fizesse, assim, a relação, que tu conseguisse também pegar as manchetes, que impressionante. Eu fiquei, vou te confessar, assim, abrindo também um pouquinho, já vou me inscrever por primeira, assim, vou relatar uma sensação quando tu foi lendo as manchetes, eu fui sentindo que eu estava puxando o ar, sabe? E aí, quando eu disse assim, meu Deus, não para, eu digo assim, será que não tinha nenhuma notícia boa? Ela, não, acho que ela juntou por causa da destrutividade, ela pegou só essas, né? Mas a impressão que a gente tem é que as notícias são muito desse teor, né? As notícias a maioria foram notícias são desse teor, não é que destrutivas. selecionou, né? Se a gente para ver o noticiário, né? Enfim, ouvir as notícias, elas convergem um pouco desse tema, né? Então, assim, foi algo, fui me dando conta, uma sensação física que, né, quase assim, meu Deus, para um pouquinho que eu preciso respirar, preciso dar conta, preciso metabolizar, como tu estava também falando no momento do enfoque psicodinâmico, como lidar com todas essas questões, né? Com tudo isso que nos chega também. Mas, assim, achei muito boa, assim, as tuas colocações e esse panorama. Acho que tem muita coisa, né, enfim, para poder pensar e conversar. Então, acho que vamos abrir, assim, ouvir o também. Ah, Estão me ouvindo? Eu vou pegar o gancho da Isa. Que impactante. Yara, bom, como sempre, teus trabalhos são maravilhosos, né? Super bem escritos. Tá cortando. Está cortando um pouquinho. Assim, melhora? Sim. Tá, então vou falar assim. Bom, eu pego o gancho da Isa, né, para dizer que concordo plenamente, assim, também me deu um mal-estar, dá uma sensação de peso, né, mas parabenizar muito, Yara, eu adoro os teus trabalhos porque eles são complexos, profundos, super importantes e bem escritos, né,
Então, dá milhares de coisas para pensar aqui, coisas que tu falou, quando começasse a descrever a destrutividade, a agressividade pelas descrições, né, do dicionário, eu fiquei pensando, mas só um pouquinho só diz coisas negativas da agressividade. Depois tu, né, deu a aula, né, de falar da agressividade como um potencial de sobrevivência, de criatividade. Bom, vou deixar os outros falarem, porque eu estou degustando ainda. Maravilhoso. Obrigada, Yara. Acho que a Ângela quer falar, está inscrita. Oi. Oi, Yara. Oi. É bom te ouvir. Parabéns. Acho que tu, né, conseguisses de uma forma brilhante assim atualizar, né, um assunto e a partir assim até da própria comparação, né, que tu fosses mostrando de 2009 e 2021. Me pareceu assim, pensando depois sobre o impacto que realmente causa, que o impacto não é só pela diferença, né, do tempo, dos 12 anos que se passaram e que as notícias são as mesmas. É pela continuidade, é pela repetição, né? E aí, quando a gente fala em continuidade e repetição, a gente está no terreno, né, do instinto de morte, é uma compulsão à repetição. E quando, né, se pensa, e eu acho que nesse ponto assim a gente consegue entender e separar a questão da agressividade, da destrutividade, né, a partir do que a própria psicanálise, né, nos permite, mas que é realmente assustador pensar na destrutividade, principalmente quando se entende, né, que é algo, né, e aí eu coloco assim uma posição minha assim, né, não só das questões sociais, né, que a gente vive, dos impactos sociais globalizados e que cada vez, né, nos atingem mais ainda, como das questões individuais, né, dessa compulsão, mas dos fenômenos de massa, né? Quer dizer, do quanto a coletividade ela está destruidora, né? Quer dizer, o quanto isso se faz presente quando a gente escuta, né, notícias de agressividade em grupos de pessoas, em estádios de futebol, em locais onde a massa está muito presente. O meu comentário assim é nesse sentido, até para poder te escutar mais, assim, Yara, porque foi assim que eu li, dessa compulsão à repetição que me parece assustadora em termos de destrutividade, mesmo entendendo assim a complexidade, quantas coisas estão aí envolvidas. Eu acho que, só para tentar complementar, né, eu acho que não é só de 2009 para cá, como eu falei, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond, é impressionante a compulsão, a repetição, no sentido de que a destrutividade, ela é a pulsão, enfim, a destrutividade, sendo considerada pulsão ou não, é presente na nossa espécie, né? Entretanto, eu não sou tão pessimista, porque também a gente observa movimentos em massa, né, em busca de uma solução global, ou uma solução mundial para problemas globais, como ele diz, contanto que a gente sinta o perigo de vida. Existe também esse senso de sobrevivência coletiva se a gente se conscientizar do perigo da autodestruição. E para se conscientizar, é necessária a capacidade de pensar. E para ter a capacidade de pensar, precisamos cuidar bem dos nossos bebês. É quase uma coisa natural, filogenética.
E a questão é, será que estamos fazendo isso desde a sementinha? Como é que a gente vai querer uma árvore frondosa se a gente não cuidar bem da sementinha? Né? E essa sementinha não é cuidada só pelo cuidador unicamente, né? Ela é constitutiva, ela tem sua própria constituição, então nem todo bebê vai ter a mesma receita para ser bem cuidado, mas ele também vive numa sociedade absolutamente cheia de estímulos que a gente não tem controle, ou cuidador apenas. Então, isso tem que ser algo coletivo. Será que temos capacidade para fazer isso? Essa é a questão que é inquietante, me parece. E que a gente não tem a resposta, né? Humildemente não sabemos. A Elô, eu acho, agora. Ah, não, a Elô, Karina e Alexandre. Eu estou aqui coordenando porque eu estou olhando o chat. A Yara agora coordenou. Eu fiquei tão compenetrada aqui no que tu estava falando, estava escrevendo e agora fez o silêncio e disse, ai, peraí que eu tenho que voltar, tenho que... me meti de pato a ganso. Isso já está me ajudando, que ótimo. Me meti de pato a ganso aqui. A Elô, a Karine e o Alexandre. Elô, por favor. Eu também achei muito impactante, eu acho que a gente fica assim, né, não sabe, não consegue uma reação assim, ou com a tua explanação toda, porque o tema é muito difícil, né? Entra muitos aspectos. A nossa, assim, vamos dizer, o objetivo é a gente entender isso psicodinamicamente, né? E eu acho que tu conseguisse, Yara, fazer um pano de fundo muito estimulante para se conversar sobre isso. Eu acho que uma via humilde de ter alguma mudança nesse sentido é falar sobre isso. É muito necessário falar sobre a destrutividade, né, que a gente presencia. E acho que, de repente, assim, o mais assustador é o volume, porque não mudou nada de 2009, isso? De 2009 para hoje, mas aumentou muito. Tá, parece uma situação fora de controle, e acho que a gente só pode pensar que realmente é a conscientização, é a capacidade de pensar, é uma capacidade de desenvolver a empatia, e isso é o que tu acabaste de dizer, né, Yara, que é uma coisa que é como o ser humano se constitui como um. É uma coisa inaceitável, como é que pode tanta destrutividade no mundo, tanta... Aí, violência, fome, pobreza, miséria, né? Que é inaceitável, com tanto contraste com alguns, né? Então, eu acho assim que parece que é impossível pensar numa saída para essa destruição, que, como tu disseste, também acaba em autodestruição, né? Porque o globo está nesse grupo dos destruídos, né? Dos marginalizados, dos abandonados, dos desamparados total. Então, eu acho que é uma coisa que está na base é a desigualdade. E realmente, né, a saída é a conscientização que a gente vê, como tu disseste, né? Eu acho que muitas vezes eu digo assim, a vida é teimosa, né? Ela insiste em se fazer acontecer, né? Então, é nisso que a gente tem que pensar. Agora, é muito complicado, assim, é muito difícil juntar tudo, e eu acho que isso era a coisa primeira que eu queria dizer, assim, tu conseguisse botar um pano de fundo, assim, uma visão para o grupo pensar nisso, maravilhosa.
Obrigada. Eu que agradeço. Só que eu estava pensando, enquanto estava falando, né? O nosso viés é um vértice, é um viés psicanalítico. Mas vocês vejam que tem algumas áreas que são congruentes. Alguns pensadores têm pontos em comum e outros são complementares do nosso olhar psicanalítico, né? Mas eu estava me lembrando que esse Jared Diamond, né, ele é um biólogo, mas ele é considerado um polímata, que é um cara que tem poli é muito, né? Muito conhecimento de forma profunda em muitas áreas. Ele com Leonardo da Vinci, por exemplo, é um polímata. Então, esse Jared Diamond, ele tem conhecimento de biologia, fisiologia, ele fala mais de 10 línguas, ele é uma pessoa que tem conhecimento de história, de sociologia, é uma pessoa extremamente culta, e ele consegue fazer um resumo, né, da história da evolução do homem nesse livro, e em outros também. Ele é professor até hoje nos Estados Unidos, né, tem octogenário, assim, já tem 80 e poucos anos e ainda está dando aula. Então, ele é uma pessoa que consegue agregar muito conhecimento de diferentes áreas sozinho, né? E mesmo assim, né, ele não consegue, obviamente, apesar de fazer todo esse resumo e compilação, ele não consegue ter, ele ou qualquer outra pessoa que seja genial, não consegue ter uma resposta para algo que é tão complexo, né? Então, talvez é isso que vale, é esse nosso movimento coletivo de poder se conscientizar e cada um fazer a sua pequena e modesta parte. Talvez isso possa fazer diferença, né? Um tijolinho Isso. atrás do outro constrói uma parede, né? Isso. Mas, enfim, acho que tem mais gente querendo falar aí. Karina. Alexandre também, né? Ah, desculpa, Karina. Sim, depois o Alexandre. Bom, Yara, antes de mais nada, eu queria te dar parabéns, assim, porque realmente, como todo mundo já disse, tu conseguiu nos dar um pano de fundo, assim. Eu acho que foi muito bacana a forma como tu foi construindo e nos fazendo pensar. É difícil até comentar, porque eu pensei em muitas coisas te ouvindo, eu acho que tu trouxe muitas coisas para a gente pensar, mas eu vou resumir algumas coisas que me ocorreram quando tu falou, né? Eu fiquei pensando realmente, assim, o que acontece quando a gente vê uma notícia que está longe da gente, que nos impacta, né? Será que a gente foge? Será que é melhor não ver? O que acontece, né? Aquilo vai ficando banalizado, porque às vezes eu me assusto porque eu olho algumas cenas e elas já não me impactam tanto, né? E aí eu penso lá pelas cenas, tá, mas como é que eu tô vendo isso e eu não tô ficando impactada com isso, né? Porque parece que algumas coisas no início nos impactam e depois elas realmente vão se tornando normais, né? Normais, entre aspas, né? Então, acho que é importante isso que tu levantou. O que se passa, né? Quando tu falou que a destrutividade sempre existiu, acho que sim, né? Ela está em nós. Às vezes eu me pergunto se parece que é mais porque a informação é globalizada. Então, se antes alguém era morto lá, num país distante, ninguém ficava sabendo, né? E agora isso circula. E o que eu fiquei pensando, Yara, foi numa questão assim, tu disse, eu sou otimista, e eu acho que o que acionou em mim foi um pouquinho o meu lado mais pessimista. Porque o que eu pensei, assim, a gente viveu algo que atacou, digamos, o mundo todo. Nós tínhamos um inimigo, né, na pandemia. E mesmo assim, muita gente se uniu e trabalhou junto, mas a gente também viu um movimento de ideologias e uma coisa agressiva entre alguns grupos, que eu fico me perguntando, assim, com o que a gente tem ali a nível de estrutura, né? Quando tu disse que temos que cuidar dos nossos bebês, né? Eu fiquei pensando naquilo que a gente comenta às vezes de que estruturas a gente tem encontrado no consultório, né?
como é que as pessoas estão se estruturando psiquicamente, como é que esses bebês, essas crianças estão sendo cuidadas, e como é que isso tudo vai refletir nessa questão da pulsão de vida, de morte. Então, em alguns momentos eu tentei ser mais otimista, e que estou colocando para a gente poder pensar, e confesso que em outros eu me senti mais pessimista. Verdade. Entendo totalmente. Talvez eu seja mais otimista, porque eu tenho a impressão que mesmo a gente sabendo mais das atrocidades hoje em dia, o movimento global predominante foi em prol da vida. Sempre terão resistências, sempre terá no grupo a manifestação da pulsão de morte, seja com negacionismo, seja com ataque à ciência, seja com a resistência, né? De qualquer forma, num tratamento intrapsiquicamente, idem, né? A gente tem uma pulsão de vida e uma barreira dizendo, não quero ver isso aí, não quero me incomodar, hoje eu quero dormir em paz, não quero saber de notícia ruim, né? Quero me poupar disso, como se não sabendo, né? Não acontecesse, né? Quem dera, mas na nossa cabeça alivia. Então, a gente tem esses dois lados. E realmente, Karina, a tua reflexão é bem oportuna e importante, porque se a gente tem um descuido generalizado em massa, né, das próximas gerações, como é que fica a humanidade realmente? Não tem como a gente saber, né? Não tem. Às vezes, eu fico pensando também como tu, assim, mas será mesmo que não vamos nos autodestruir? Talvez a gente se autodestrua. Aí o meu lado defensivo diz, ainda bem que eu não vou estar aqui para ver. Eu torço que não seja na minha geração, mas é uma lástima, né, se acontecer. Não sabemos. Alexandre. Bem, primeiro agradecer a Yara. Eu acho que ela trouxe uma série de autores, fez um percorrido bem, enfim, triste em algum ponto, mas bem importante assim para embasar. E a Karina estava falando e eu pensei alguma coisa na mesma linha, assim, né? Eu estava pensando um pouquinho nessa questão da pandemia, quando estourou na China, e depois, beleza, mas era na China, morreu naquele estado, né? Daqui a pouco eu estava vendo os caminhões passeando pela Itália, cheio de corpos andando. Tá, mas beleza, é na Itália, é outro continente, enfim, né? E o quanto ficou... E depois eu me lembro de uma propaganda que eu vi, acho que era portuguesa, daquela coisa romanceada, terminando a pandemia, todo mundo se abraçando, aquela coisa romântica, assim, que a gente... Vai todo mundo à paz mundial, enfim, né? Que vai todo mundo ficar de bem. E que novas roupagens acabam... as novas roupagens da violência perante um trauma que é global, que teoricamente deveria, como se fosse um tsunami assim, mundial, e, enfim, tem variações de maldade que acabam acontecendo, né? E sim, acabam tem uma corrente criativa que se criou uma vacina em vez de 10, 15 anos, e em um ano a gente tem uma vacina que é uma coisa inédita, né? Mas só para trazer esse contraponto da nossa ilusão, que eu acho que, não sei, talvez seja um pouco essa tua perspectiva, Yara, assim, de acreditar muito, assim, não, beleza, tem coisas boas e vamos por esse caminho que tem jeito ainda, né? Mas eu acho que até essa repetição das manchetes, eu acho que dá um balizador importante, assim, que talvez mude só a roupagem, assim, mas é uma coisa, a violência, enfim, a destrutividade é uma coisa que nos habita, assim, e não sei, talvez seja um pouco desse processo de extinção, como tem em alguns animais, a gente talvez esteja nesse processo, assim, a longo prazo. Mas eu vou defender meu ponto de vista otimista e esperançoso. Talvez seja um vício da profissão, porque eu sempre acho que tem um jeito. Quando não dá é porque eu não sei, mas deve ter, alguém deve saber, né? Eu tenho uma
esperança inata, talvez. Mas não vamos esquecer que a última notícia é que, globalmente, o resultado, quando a água bateu no nariz, é que a gente nadou, né? A humanidade não morreu afogada. Nós estamos vencendo a Covid. Pode ser que venha outra onda de vírus? Pode. E eu acho que nós vamos fazer uma outra onda de novo de defesa. Quanto nós vamos conseguir permanecer nesse coletivo em que predomina, né, pelo menos numa situação emergencial, a defesa, eu não sei. Às vezes, quando tem a Karina falou uma coisa importante, a gente tinha um inimigo, né? Tem teorias da conspiração que dizem que se há ou não OVNIs e alienígenas, a gente não sabe, mas que seria ótimo para o planeta Terra ter um inimigo externo para todos se unirem contra este inimigo, seria, né? Tipo essa redenção, assim, de todos se abraçam e são felizes para sempre. Então, a gente, em geral, né, o indivíduo, as famílias, né, e a humanidade se une diante de um inimigo externo, né? Porque aí fica projetado nesse estranho, né, tudo que há de ruim em nós, né? E a gente sabe que a gente consegue identificar no estranho toda a malignidade que existe porque ela nos habita, né? Então, Freud já dizia isso, né? A gente se aterroriza com o mal do outro porque aquilo está em nós. A única diferença é que está recalcado ou está sublimado, enfim, outros destinos a gente deu que não a destrutividade, né? Então, eu não sei, mas eu ainda tendo para ser otimista. Talvez para aliviar um pouco o clima das notícias. Ideia, queria falar de novo. Tem algo aqui no chat, eu não estou conseguindo ler. Eu vou ler aqui no chat que tem a Silvia escreveu. Eu pensei o quanto isso se apresenta nesse momento, no aumento da busca de atendimento infantil em função da pandemia. Famílias com dificuldade de exercer sua função de metabolização junto às crianças, aparecendo então os sintomas mais variados, insônia, neurose, medos. Adorei a tua fala. Não sei se a Silvia quer falar também, se ela está aí. Eu acho que essa escrita da Silvia tem a ver com o que a Karina falou, né? Que talvez, né, se a gente não cuidar bem das crianças, como é que vai ser o futuro, né? É uma questão. Não sabemos. Marta de Nicole também escreveu aqui, fiquei pensando como fica tudo isso para os adolescentes que estão entrando nesse mundo adulto. É importante que prevaleça o otimismo e a esperança de que é possível construir um mundo melhor. Adorei esse debate, parabéns. Só um adendo, assim, em relação... Já te ouço, Tete, só que eu me lembrei de uma coisa importante, assim, sobre os adolescentes. Os adolescentes têm o mérito de denunciar o que não está bem no mundo, né? E eles estão botando o dedo na ferida do consumismo, da matança dos animais, da destruição do planeta. Eu acho que nunca a gente teve uma geração tão verde, né, tão consciente como essa atual. Predominantemente a nível global, isso é um movimento que está acontecendo, né? De um protesto muito forte contra a discriminação das minorias, né? Um protesto muito forte contra a heteronormatividade, contra o consumo em excesso desnecessário, a poluição, né? O capitalismo selvagem. Então, nesse sentido, eu acho que eles próprios fazem a nossa geração ter esperança de que talvez mude. E eles serão os futuros pais, então a gente também pode ter alguma esperancinha com isso, né? Claro que eles são idealizadores, né? Idealistas, mas o mundo precisa disso. E se a gente puder ouvir com atenção, né? Sem subestimar a capacidade reflexiva que eles têm de denunciar as contradições, né? Eu acho que é muito enriquecedor. Tete, não queria falar. A Rosana quer falar, eu vou deixar ela falar primeiro e depois eu falo sobre a tela. Tá bem, tá. Então vou aceitar. Vamos lá.
Bom, primeiro eu gostaria de te agradecer, Yara, acho que é uma delicadeza quando a gente está nos eventos assim e alguém desperta a nossa capacidade crítica de pensar, eu acho que é uma delicadeza com o outro, assim, né? E isso foi despertado em mim, assim, achei bem interessante. Fiquei desejosa de ler, inclusive, o teu texto, né, com todos aqueles autores, assim, porque eu não consegui reter, né, muita coisa. E aí, pensando aqui, várias coisas, né, e junto com as demais pessoas que se surpreenderam, né, com as manchetes, eu fiquei pensando na teoria da Hannah Arendt, da banalidade do mal, né, o quanto que talvez a gente se surpreender com essas notícias no evento mostra o quanto que a gente naturaliza no dia a dia a violência, né? Fiz essa autoanálise, assim. E daí fiquei pensando qual que é o papel da psicanálise diante da destruição, mas também das instituições psicanalíticas, né? Como se colocar diante disso? Será que seria desnaturalizar, né, a violência, a destruição? Enfim, algo que me ocorreu. Assim. Muito importante isso que tu está falando, que inclusive fecha com o próprio pensamento da filósofa Hannah Arendt. Ela acredita que essa questão da destrutividade, da banalidade do mal, ela discorda de uma natureza puramente maldosa do homem, assim, má, como se fosse assim, a natureza é má, tipo, biologicamente falando. Ela não entende assim, ela entende que a maldade se estrutura politicamente através ou a partir, com apoio, respaldo das instituições. Isso que tu está falando é muito importante, porque ela frisa isso no discurso dela, assim, que não tem como se sustentar, né, se o coletivo não der sustentação para o mal. E a banalidade do mal, quando estava falando e sobre as notícias, a Karina também falou, quanto a gente vai se dessensibilizando, que parece que não nos atinge mais. Eu me lembrei daquela imagem das Torres Gêmeas, quando os aviões atacaram as Torres Gêmeas, aquilo passou. Chegou uma hora que não me despertava mais nada aquilo. Fiquei catatônica com aquela imagem. Então, eu acho que talvez a gente tem excesso de informação que nos dessensibiliza muitas vezes. Quer dizer, não é que nos dessensibiliza, a gente se dessensibiliza por defesa, eu acredito. Né? Talvez o excesso seja uma tentativa de denunciar. E a gente, por defesa, vai se desligando. Né? Até mesmo a questão das mortes pela Covid, Exatamente. Né? Então, seria papel nosso, enquanto psicanalistas, psicoterapeutas, desnaturalizar, né, e subjetivar esses números. E aí, agora, te escutando bem rapidinho, a última coisa, eu lembrei do livro da Judith Butler, lançado em 2020, que é A Força da Não Violência. Então, ela faz todo um percurso pela filosofia, a psicanálise, e ela mostra que uma das formas, um dos caminhos para combater essa questão da destrutividade, bem resumidamente, né, é o exercício da não violência, que seria uma constância, não é simplesmente, né, é mais complexo, exige mais, tanto da questão do coletivo e essa questão da constância. Enfim, algo que vale a pena ler. Boa dica. Acho que tu pode até escrever no chat o nome do livro e da autora. Minha vez? Eu acho que é. Eu vou desligar a câmera para não falhar, então. Bom, foi tantas coisas que foram sendo faladas, assim, acho que o Alexandre falou coisas importantes, a Karina, e eu fui viajando, né? Uma das coisas que eu pensei foi no ensaio sobre a cegueira, quando vocês falaram do inimigo externo, né? Que num primeiro momento o inimigo externo era a cegueira, né? Que se juntaram lá naquele local, todo mundo, né, tentando se organizar,
e que depois começa a se ter o problema entre os espaços, né, e a disputa pela sobrevivência. E eu associei isso à esteira de pobreza que vai vir depois da Covid, né? E o que nós vamos, como que nós vamos conseguir lidar com isso, né? Isso é uma coisa, pensei várias, mas eu queria mais tocar, porque eu acho que a Rosana também lembrou uma coisa muito importante da importância da instituição, das instituições, e nós, enquanto instituição também, e lembrar vocês que nós vamos ter uma oportunidade super importante de toda a instituição falar sobre questões como essa, no dia 4 de novembro, que vai ter o encontro dos sócios com o colegiado. E nós vamos tratar de questões éticas, né? Posicionamentos da instituição. Então, fazer um apelo para que todos possam ir, dar a sua colaboração e a gente se posicionar enquanto instituição sobre essas questões. É um pensamento político, né? Não é político partidário, mas é a capacidade de refletir sobre o coletivo de forma crítica. E aí a gente justamente sair da ideologia, que é o que a Hannah Arendt diz, né? Que impede o pensamento, a crítica, o diálogo interno, né? Tu sabe que outra coisa que me ocorreu, não sei se vocês estão acompanhando, a última série da Netflix, que foi a série que mais deu ibope nos últimos tempos, se chama Round 6, que é um jogo, né, que algumas pessoas que estão em estado total de endividamento e miserabilidade, desamparo, aceitam participar, e que concretamente, quando não são aprovadas, não ganham o jogo, morrem, são eliminadas, né? Então, eu não vou dar spoiler aqui para que vocês possam assistir. A minha filha disse, não comenta, senão tu vai dar spoiler. Eu falei, não, eu só vou dar o título, não vou falar muita coisa. Mas é importante para a gente poder refletir sobre os valores da nossa sociedade e a que ponto chega, não é a maldade em si, mas esse espírito destrutivo de si e do outro, em nome do quê? De qual valor? Quais valores predominam, né, dentro da nossa mente, da nossa sociedade, das nossas relações, né? Isso é absurdamente violenta, essa série, a ponto de desencadear crise de ansiedade em algumas pessoas, reações físicas como náusea, tontura, mal-estar, é uma coisa absurdamente violenta, é quase insuportável assistir, mas é tão impactante que isso que a Rosana falou, assim, sai total da mesmice, da banalidade, né? A gente não é normal aquilo que acontece na tela, e é tão impactante que consegue penetrar na nossa mente e faz pensar. Quer dizer, algumas pessoas que aguentam pensam, né? Outras, como diz, se evadem, como diz o Bill, se evadem, né? Se evadem da série. De tão impactante. Eu não sei se alguém já assistiu e quer fazer algum comentário sem dar spoiler, mas Eu vi, eu achei muito interessante, acho que daria um belo evento, inclusive. Uhum. E eu acho que mexe, a minha sensação, eu acho que mexe com a gente, porque na ficção a gente sabe que tem um pouco de realidade, né? Então, acho que é impactante porque fala desse sistema perverso que a gente vive, né? Me atual. parece. Não, assim, né, da realidade. Acho que vale a pena. Não é uma realidade paralela, não. Eu também estou assistindo, mas devagarinho. Bem devagarinho. Qual que é o título do seriado? Round 6, vou escrever aqui para vocês. Eu não estou vendo a série, mas quando a Tete lembrou do livro do Saramago, eu me lembrei que quando eu li há muitos anos, eu sofri muito para terminar de ler, e eu pensava, mas o ser humano não pode ser capaz de fazer coisas assim, né? E eu acho que foi muito bem lembrado pela Tete, né? Porque o autor ali conseguiu captar o nosso pior lado.
E mais uma curiosidade, eu sei que já estamos no fim, mas já que estamos trocando aqui indicações de bibliográficas, né? Eu me lembrei também, até depois eu vou botar também o livro do Jared Diamond, eu já falei, né, que é Armas, Aço, Armas, Germes e Aço, né? Mas eu me lembrei de experiências do Dr. Neil Filman, só um pouquinho que eu vou ver aqui, né, rapidamente, que é uma experiência norte-americana em que fazia alguns voluntários darem choque em outros voluntários, simplesmente obedecendo às ordens de uma pesquisa, entre aspas. Tá? Deixa eu ver como é que é aqui. Pesquisa com choques. Que Milgram, Dr. Milgram, faz 50 anos, ele fez essa pesquisa depois da Hannah Arendt escrever esse livro sobre Eichmann em Jerusalém, que ele foi julgado em Jerusalém. Ele estava refugiado na Argentina, capturaram ele, foi julgado em Jerusalém. E aí o Dr. Milgram fez umas pesquisas nos Estados Unidos comprovando que pessoas comuns, ao receberem ordens, para darem choque em outras pessoas, quando essas outras pessoas não respondiam perguntas corretamente, obedeciam, porque eles estavam obedecendo uma ordem. Então, eticamente, eles estavam a favor da ciência, não estavam fazendo mal para ninguém. Obviamente que não tinha choque nenhum, era um ambiente controlado, nem todos os que estavam na pesquisa acreditaram que isso era de verdade, mas a maior parte das pessoas obedecia cegamente. E o choque ia aumentando, a voltagem, entre aspas, né, a ficção ali deles, e eles iam aumentando mesmo. Se aquelas pessoas tivessem levado esse choque, já estavam mortas. Mas é impressionante, assim, como essa pesquisa reiterou as ideias, né, de que uma ordem superior faz uma pessoa que não pensa simplesmente obedecer. E a ordem dada era: você está participando de uma pesquisa, você não pode abandonar a pesquisa, é importante isso para a pesquisa. Ninguém dizia: você deve me obedecer. Ninguém dizia isso. Então, bem, muitas coisas, né? Estímulos que não acabam mais. E o próxima discussão de filme do IEP vai tratar também de questão ética e psicanálise. Qual é o filme, Tete? Alexandre, sua palavra. Three Identical Strangers. É o documentário, quem vai comentar é o Aldo Duarte. Vai ser dia 5 de novembro, já está no... As inscrições estão abertas. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Bom, pessoal, estamos na hora, sim, mas eu queria muito agradecer. Fiquei pensando, assim, nessa retrospectiva, né, que tu fizeste, Ari, fiquei pensando como é um tema atual, né? Como também tu te reportou a 2009, porque foi o tema, foi o ano da jornada, mas tu, historicamente, foi mais para trás, né? E acho que é um tema que ele não sucumbe, assim, ele está sempre permeando, eu acho, né, historicamente, assim, todos os tempos, eu acho, né? Sempre teve guerras, né? Expressões da destrutividade, assim, de diferentes maneiras, né? Silenciosas ou não. Então, eu fiquei pensando na atualidade, assim, né, desse tema e como é importante a gente conversar e como houve bastante participação, assim, das pessoas, né, que estavam ouvindo. Acho que isso foi muito rico e fiquei pensando sobre que houve possibilidade de pensar, né, de falar, e eu acho que, como tu disse, talvez fica essa mensagem, assim, o quanto mais talvez a gente puder falar, colocar em ação, né, talvez mecanismos desta ordem, né, da palavra, a gente vai conseguindo também enfrentar essas situações, né, e dar outros destinos, né, vamos dizer, para isso. Então, eu queria muito, assim, agradecer, assim, o teu texto, assim, que foi muito, né, muito rico e muito, assim, que possibilitou, né, muitas reflexões e diferentes reflexões em cada um, assim. E agradecer todo mundo que contribuiu, que participou também. Acho que foi muito bom e eu agradeço, assim, imensamente, assim, né, a tua participação também.
Não sei se alguém gostaria de se despedir também, falar, dar um tchau. Eu que agradeço, eu acho que foi muito estimulante, muito gratificante poder pensar junto. Acho que isso que importa. Obrigada. Uhum. Eu acho que fiquei pensando, a Rosana falou no livro, né, e falou na frase a força da não violência, né, então acho que isso que tu disse, né, foi um evento que pôde se falar, pôde se pensar junto, né, a força do pensar junto, pensar em outras estratégias, em outras possibilidades mais criativas e saudáveis, né. Muito bom, assim. Foi muito bom. Muito obrigada, então, a todos. Fica o convite para os próximos eventos, né? Semanas que vem temos... Um abraço, um bom final de semana a todos. E até os próximos. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Bom Tchau. fim. Tchau.